Iniciando a gravação aqui, agora em definitivo, ao vivo, para todo o Brasil. Gente, talvez eu me confunda um pouco aqui porque eu tô com três telas na minha frente, tá? Então, vamos lá. Deixa eu colocar a apresentação aqui. Todo mundo conseguindo ver aí? Sim. Então tá. Bom, gente, assim, antes de mais nada, né? Produção audiovisual. O que que a gente busca aqui? O que que a gente tá se propondo nesse dia? Tentar alcançar um nível de qualidade de imagem que possa nos propiciar um pouco mais de segurança quando a gente fala em se expor nas redes sociais para divulgar o nosso trabalho, né? O nosso serviço, os nossos atendimentos, o que seja, os nossos projetos. E como eu já participei, estava participando de algumas mentorias com relação a marketing digital. E uma coisa que chamou a atenção do pessoal na época, eu lembro, foi a forma como eu colocava os meus vídeos assim. O pessoal parece que chamava um pouco de atenção, porque eu colocava uma cor no fundo, coisa que eu já gostava de fazer por causa da minha vivência anterior. Então, sobre essa vivência anterior, né, eu coloquei essa primeira lâmina aqui, sobre quem sou eu. E muitos de vocês me conhecem como Mateus Psicanalista. Só que, como diz Nietzsche, eu sou vários, há multidões em mim. E eu sou todos eles. E eu já fui fotógrafo por muito tempo. Eu já trabalhei na indústria, eu já fui fotógrafo. Hoje eu sou administrador numa fundação de assistência social, eu sou psicanalista. E na verdade, assim, eu não fui fotógrafo, eu permaneço sendo, porque eu acredito muito que todo conhecimento que a gente angaria ao longo da vida a gente não perde, né? É uma das poucas coisas que a gente não perde. Então, eu coloquei aqui algumas das fotinhos que eu já fiz, que eu gosto muito. Eu sempre gostei de retratar muito sentimento, mas ao mesmo tempo aliado à técnica, aliado a conhecimento. O pessoal fala assim, fotografia, porque tu tem talento. Eu acho que talento até é uma coisa que pode colaborar, mas entender algumas coisas sobre captação de imagem, e aí quando a gente fala disso, a gente está falando, no caso, tanto da fotografia quanto na produção de vídeo, de cinema, a gente está falando de física, de ótica, de captação de luz. Fotografia significa escrever com a luz, né? Então, a luz é um fator principal, um fator primordial para a gente ter uma qualidade de imagem, tá? Então, enfim, essa é uma das minhas facetas, uma parte da minha trajetória. Eu fui então fotógrafo, já fiz alguma coisa de vídeo, mas tenho feito mais agora, né, para Instagram e tal. E se vocês assistem os meus vídeos, vocês podem perceber que eu experimento algumas coisas diferentes de vez em quando. Então, como uma pequena introdução, né, a presença online é fundamental para os profissionais de todas as áreas hoje em dia. A internet ela oferece uma plataforma muito poderosa para divulgar o nosso trabalho, alcançar novos pacientes e compartilhar conhecimento. A criação de vídeos é uma das formas mais eficazes de se conectar com o seu público e construir uma presença digital sólida e confiável. De acordo com o Seth Godin, um dos pais do marketing moderno, o marketing não é mais só sobre as coisas que você faz, mas sobre as histórias que você conta. E a gente, como objeto, como persona do nosso serviço, a gente se conecta e as pessoas se conectam com a gente através das histórias que a gente conta, né? E a imagem transmite muito, a imagem conta muita história.
quais são os nossos objetivos aqui? Apenas um. Criação de vídeo com uma imagem de qualidade. Certo? A gente não vai ter nenhum outro objetivo senão esse. Criar vídeo de qualidade. Aqui eu botei como objetivos, mas na verdade são alguns tópicos que eu vou discorrer aqui. Então, passando pela parte de apresentação pessoal, contato visual e discurso, e as técnica de filmagem propriamente dita. Sobre a apresentação pessoal, roupas, cores e tecidos. Eu separei aqui coisas que a gente... E assim, gente, olha, eu não quero botar aqui regras, mas trazer algumas dicas de coisas que funcionam melhor do que outras, certo? Eu acho que o vídeo e a forma como a gente está se conectando com a pessoa, ela vai além da imagem, vai da mensagem que a gente quer transmitir. E a gente transmite essa mensagem através daquilo que somos e daquilo que parecemos. Tá, então é claro que, mas eu quero me conectar com pessoas mais descontraídas como eu sou. Tá tudo bem, tá tudo certo. Tá, mas aqui eu trago algumas coisas que falam a respeito de qualidade de imagem. Quando a gente está falando de cores e tecidos, cores, dar preferência para cores sólidas e evitar padrões. Quando eu digo padrões, eu estou falando daquela camisa xadrez que a gente gosta, daquela roupa cheia de estampa. Tá? Vai funcionar? Vai, dependendo daquilo que você quer, vai funcionar. Mas, por regra, uma cor sólida, uma cor sóbria é mais interessante. Eu mesmo estava fazendo um teste aqui comigo antes e eu gosto muito de camisa de flanela, xadrez, eu uso muito isso. E quando eu me vi na imagem, eu me senti achatado, porque eu estava com um xadrez que era muito marcado horizontalmente, tá? Então eu peguei uma camisa lisa e achei que ficou muito melhor na minha apresentação aqui no vídeo. Cores opacas, tecidos opacos, evitar tecidos que brilhem ou que reflitam. Por quê? Porque a gente vai falar muito aqui de luz, de iluminação, tá? E qualquer cor que reflita muito a luz, ela vai refletir para dentro do sensor da câmera. E quando o sensor, e normalmente a gente usa a câmera no modo automático. Quando o sensor receber uma luz direta, ele vai mandar baixar toda a configuração dela e a imagem vai ficar escura por causa de alguma coisa que está muito clara. A gente chama isso na fotografia de balanço de branco. Quando o balanço de branco está muito alto e a câmera está em automático, ela tende a ajustar as configurações para que a imagem fique mais escura. Isso não é interessante. Então, assim, quanto mais bem iluminado a gente tiver, melhor fica a nossa definição de imagem, melhor fica a nossa qualidade de imagem, tá? Com relação a cores, as cores mais clássicas que funcionam, tá? Seriam ali preto, branco, azul marinho, cores terrosas. Tudo isso vai depender do tom de pele de cada pessoa, certo? Então fazer aquele teste de colorimetria que eu coloquei ali é uma ferramenta que pode ajudar a gente a encontrar a cor que melhor nos apresente, certo? Tem aquele linkzinho ali, depois eu posso colocar no grupo lá para vocês e aí cada um faz o seu teste e vê como é que se comporta e se faz sentido para vocês, porque daqui a pouco assim, olha, ali diz que o meu resultado é para cor verde, mas eu adoro roxo. Cara, usa roxo, sabe? Mas, enfim, né? Autocuidado. Gente, autocuidado é uma coisa... E aí eu falo mais para os homens, eu acho, né? Porque as mulheres normalmente cuidam mais da pele. A gente não se cuida tanto, né, Beto? A gente vai vivendo. Então, assim, é uma coisa que pode aparecer muito no vídeo, certo? Então, assim, ó, quando a gente vai gravar alguma coisa, nem que seja para passar um hidratante na pele meia hora, uma hora antes, isso pode ajudar na textura da nossa pele e de como a nossa pele vai refletir a iluminação. Não ficar aquela coisa assim muito brilhante nem nada. Tem até alguns corretivos que algumas pessoas usam. Eu mesmo
Confesso para vocês que eu estou pensando em usar isso, ainda não uso hidratante, mas não uso corretivo. Então assim, um cabelo bem cortado, uma barba bem aparada, sabe? O skincare ali, aquela imagem que apareceu ali, como eu disse, muito mais para as mulheres, isso me parece algo que está mais internalizado, né? Mas para os homens também é importante quando a gente fala de apresentação visual, né? Então, aquela coisa assim meio... E quando a gente fala de apresentação, né, autocuidado e essa apresentação, a gente está falando também da roupa, né, de estar o mais alinhado possível. De novo, tudo isso vai depender de como você quer se conectar com o seu público. Né? Se você é um esportista, se você é um cara mais descontraído e quer se conectar dessa forma com as pessoas, tá tudo certo. Mas falando de vídeo que vende, se a gente está tratando isso daqui como uma forma de mostrar o nosso negócio, a gente uma apresentação mais elaborada e mais cuidadosa é mais interessante. Haja visto, o Mário quando vai fazer as apresentações dele lá, os workshops e palestras, o cara tá na beca. Né? Então, aqui é mais ou menos assim, a gente quando vai tá apresentando o nosso trabalho para pessoas desconhecidas, pessoas que a gente nem sabe quem são, a gente acaba nos vendendo através da nossa imagem. Né? Através daquilo que a gente fala, mas também através da nossa imagem. Posturas. Quando eu falo de postura, tem a ver também com essa conexão daquilo que eu quero passar para as pessoas. Nesse momento eu estou falando com vocês sentado. Não é a forma que mais me agrada de gravar os meus vídeos, tá? Por quê? Aqui eu tô num nível, num ângulo bem... os meus olhos estão exatamente no mesmo nível da minha câmera, certo? Eu prefiro estar de pé porque eu acho que eu fico um pouco mais longilíneo, tá? Senão eu tenho que me aproximar muito da câmera para ficar com o meu recorte no ângulo americano, tá? Que é esse meio corpo, assim. Posturas desleixadas não são tão interessantes. Posturas mais formais podem transmitir uma mensagem de autoridade maior. Então, assim, a postura se conecta muito com essa questão da apresentação, da imagem, da autoimagem, da imagem que a gente passa para as pessoas, certo? Junto com isso, eu considero a comunicação gestual uma coisa muito importante, certo? Quando eu uso gestos, quando eu gesticulo, eu consigo transmitir melhor algumas ideias. Eu posso falar a respeito de níveis, eu posso falar de distâncias, eu posso falar de comunicação. Então, usar isso a seu favor é uma coisa que pode conectar muito com as pessoas. Quando a gente vê oradores, eu já tive a oportunidade de ver alguns comunicadores em apresentações presenciais, é impressionante como as mãos daquelas pessoas não param, ou quando param elas estão postadas de uma forma que fique acima da linha da cintura, sabe? É uma coisa que pra mim ainda é muito... eu tenho que pensar pra fazer isso. Por exemplo, agora eu tô falando com vocês, eu levantei as minhas mãos. Normalmente elas estão pra baixo, sabe? Mas essa comunicação com gestos, com dinâmica, dá um dinamismo maior pro nosso vídeo. Não ficar só aquela coisa assim, a pessoa parada, curvada, falando, olhando para a câmera meio para cima, assim, ah, por que isso, por que aquilo outro. Não. Eu me posturei, eu encaixei o meu corpo, eu estou com as mãos, eu estou me comunicando com vocês, eu estou fazendo gestos para lá e para cá. Isso dá uma dinâmica melhor, torna a apresentação um pouco mais interessante. Isso acontece também quando a gente está fazendo a apresentação de forma presencial, certo? Vamos seguindo aqui. Contato visual e discurso. Gente, direção do olhar. A direção do olhar pode ser uma coisa que é muito complicada no início, tá? E requer treino, tá? Por quê? Normalmente, que nem agora, assim, eu tô falando com vocês, eu tô olhando para as carinhas de vocês aqui na minha tela. E, de certa forma, se vocês estão olhando para mim agora, provavelmente, existe uma certa desconexão de mim para com vocês. No momento que eu olho para cá, eu não estou vendo vocês, mas vocês estão me vendo
e vocês começam a sentir que eu estou dando mais atenção para vocês. No momento que eu olho para a câmera e que eu deixo de prestar atenção em qualquer coisa que está na minha periferia, tá? Eu me conecto melhor com o meu público. Eu me conecto melhor com a pessoa para a qual eu quero passar minha mensagem. Então, olhar para a câmera de forma fixa é uma estratégia interessante para quem quer comunicar algo com assertividade. Eu, particularmente, quando eu gravo os meus vídeos, eu tenho uma tendência, tá? Porque normalmente eu tenho um script, eu dou uma lida nele antes e tal, só que minha memória é horrível, então eu tenho que estar relendo ele de vez em quando. Quando eu faço isso, eu estou gravando e eu desconecto, eu olho para o lado, aquela coisa de olhar para cima para tentar lembrar, e é claro que eu tiro isso na edição, mas sempre olhando para a câmera, sempre conectado com o teu público, sempre dando a atenção para ele. Até porque ali é só você e a câmera, né? Não é que nem aqui, que eu tenho todos vocês aqui puxando a minha atenção para baixo, né? E, claro, eu tenho que estar olhando para outra tela aqui onde eu estou com a apresentação ligada, eu estou olhando para a tela onde eu estou gravando. Então eu tenho várias distrações aqui, mas no momento que eu estou fazendo um vídeo para divulgação, e aqui eu estou falando mais especificamente para vídeo de... eu estou pensando mais para vídeo de Reels, mas isso aqui serve para qualquer tipo de vídeo que vocês vão fazer para tentar divulgar o trabalho de vocês, certo? Então, conexão com o olhar do outro, não com o de vocês, certo? Sempre pensando no que o outro está recebendo. Ângulo de câmera. Isso aqui também é uma coisa interessante. Eu separei aqui 3 posições, tá? Na fotografia, a gente usa muito o termo plongé e contra-plongé. O plongé, o observador, ele está num nível mais alto do que o emissor da mensagem, certo? Então aqui está o observador e aqui está o emissor da mensagem. O que acontece nisso? Normalmente, quando alguém te olha de cima, você não passa muita autoridade. A gente pode pensar nisso assim, porque quem é que está embaixo normalmente? Uma criança. Quem é que está no alto? Geralmente quem está na posição de mestre, de autoridade, de um professor, por exemplo, certo? Então, esse ângulo para esse tipo de vídeo, eu particularmente não considero muito interessante para quem quer passar uma mensagem e trazer público para si, tá? O contra-plongé é o contrário. Quem observa está mais embaixo. Então seria aquela coisa do tipo, eu me levantei e vocês estão me olhando daqui agora. Sabe? Claro, aqui eu estou exagerando um pouco. Só que concorda que nesse momento aqui eu passo um pouco mais de autoridade do que quando eu estou para baixo? Enfim. É o tipo de coisa que vocês têm que entender também como vocês querem transmitir a mensagem de vocês, como vocês querem ser vistos e entender como o público de vocês vai reagir a isso. Particularmente, eu gosto de usar um ângulo neutro levemente acima da câmera, certo? Então, quando eu gravo, eu procuro colocar a câmera na linha dos meus olhos um pouquinho abaixo, na altura do meu nariz ou da minha boca. Então, quando eu falo para a pessoa, embora eu traga ela para uma conversa onde a gente está mais ou menos no mesmo nível, eu estou levemente acima, tá? Enfim, de novo, isso é uma questão da gente fazer testes e ver como é que a nossa mensagem, como é que a gente sente que a nossa mensagem vai ser recebida e como a gente quer que ela seja recebida, certo? Gente, se vocês tiverem perguntas, por favor, abram o microfone, levantem a mãozinha aí que a gente conversa, tá? Não tem problema. Vamos lá. Velocidade de fala. Velocidade de fala é uma coisa... Quando a gente fala, né? Quando a gente fala de comunicação, a gente entende muito que a comunicação falada... A gente sempre pensa na comunicação falada. A gente está aqui falando muito de comunicação não verbal. Mas se a gente está falando de gravar vídeo, normalmente vai ter, no mínimo, uma narração. Ou algo escrito, mas aqui a gente está falando de fazer vídeo, então tem fala, tem conversa. Eu sou um cara que tem uma fala normalmente acelerada. Aqui eu estou me controlando
para poder falar um pouco mais devagar, certo? O que acontece quando a gente fala um pouco mais devagar? A gente organiza melhor os pensamentos. A gente consegue articular melhor as palavras e elas ficam mais inteligíveis. Até porque, assim, quando a gente fala muito atropelado, eu sou um que eu falo, como eu falo muito rápido, só quem me conhece para entender algumas coisas que eu digo. Quando a gente fala muito atropelado, dependendo do nosso microfone, do processamento de áudio que tem o nosso telefone ou o equipamento que a gente estiver usando, ele não pega algumas sílabas, tá? Esses dias eu gravei um vídeo e eu falei a palavra apaga. Só saiu paga. Paga. Eu publiquei mesmo assim. Eu já estou num momento em que certas coisas já não me incomodam e eu publico. Porque senão eu teria que fazer tudo de novo. Mas quando a gente fala muito rápido, isso pode acontecer. Isso tem a ver também com o nosso tom de fala, né? E a gente dá mais ênfase em algumas sílabas ou outras. E aquilo que ficou mais apagado, mais com uma tonalidade um pouco menor, o microfone não captou por causa do setup que ele tem. Então, assim, falar mais devagar, articular bem as palavras é interessante. Entretanto, falar devagar nem sempre é interessante para o tipo de vídeo que o pessoal assiste hoje. O pessoal quer ver um vídeo prático, dinâmico, rápido e que passe a ideia o quanto antes. Além disso, a gente tem limites. Dentro do Rio, se eu não estou enganado hoje, são no máximo 90 segundos. Então, se eu quero desenvolver uma ideia falando de forma devagar, como é que eu vou fazer isso em 90 segundos? Sabe? Aí a gente tem alguns artifícios que a gente pode usar, que são aceleradores eletrônicos de fala. Eu vou tentar dar um exemplo para vocês aqui. Deixa eu só parar de compartilhar essa tela e vou compartilhar uma outra. Vou compartilhar com vocês aqui a tela do meu telefone. Eu não sei se algum de vocês aqui utiliza algum editor de vídeo, tá? Mas se eu puder recomendar um, eu recomendaria esse cara aqui, o CapCut. Tá? No CapCut, a gente vai ter algumas funcionalidades bem interessantes. Tá? Eu utilizo a versão gratuita, tá? Então aparecem esses anúncios aí de vez em quando. No CapCut vocês vão olhar ali embaixo, tá? E tem um botãozinho, o segundo botão da esquerda para a direita. Todos vocês estão conseguindo enxergar a tela do meu telefone aí? Tá. Tem um botãozinho da esquerda para a direita, o segundo ali que fala em áudio. Perdão, primeiro vocês selecionem o trecho do vídeo que vocês querem editar. Viram ali que ficou branquinho? A partir dali, ó, lá embaixo apareceu para mim velocidade. Se eu clicar em normal, o normal é para que a gente tenha uma velocidade linear em todo o vídeo, certo? No curvo, tu vai ter aqueles efeitos mais cômicos, sabe? Que tu acelera e desacelera e fica assim. Não é o nosso caso aqui a princípio, a menos que vocês queiram levar o vídeo de vocês para um tom um pouco mais divertido. Aqui a gente tem essa funcionalidade, então, onde eu posso aumentar ou diminuir a velocidade do meu vídeo. Normalmente eu coloco 10% a mais. Ele é bem sensível aqui. Normalmente o meu vídeo eu acelero 10%. Eu gravo devagar, eu articulo bem as palavras, depois eu jogo o vídeo para cá e dou esse ganho na velocidade dele. Isso vai fazer com que o áudio de vocês fique um pouquinho mais acelerado e possivelmente um pouquinho mais distorcido. Aí teremos outra funcionalidade, que é o aprimorar voz, que vocês vão ver ali bem no canto direito embaixo, tá? No aprimorar voz aqui, simplesmente selecionando isso aqui, ele vai fazer com que a voz de vocês volte à condição mais a tonalidade mais natural dela, tá?
Isso aqui é um recurso Pro dele, mas eu noto que mesmo sendo Pro, a gente fazendo e retirando, a voz permanece com o ganho. Deve ser algum bug dele. Já paguei o CapCut, não é um absurdo de caro. Então, se vocês querem produzir vídeos e editar eles com facilidade, esse aqui é um bom aplicativo. E sempre que vocês exportarem o vídeo para subir ele no Reels, alterem essa resolução dele aqui de 1080 para 720p. É a resolução que o Instagram usa. Tá? Então ali vai ficar melhor. Quer dizer que a qualidade vai ficar perfeita? Não. Temos outras coisas aí que vão influenciar. Por exemplo, eu uso Android. O Android não é a melhor plataforma para fazer publicação de vídeo no Instagram. A melhor plataforma é iOS, é iPhone. A gente sabe que é caro. Tem câmeras também profissionais que podem dar um ganho melhor na parte de qualidade de imagem quando a gente fala de captura de imagem, certo? Então, assim, tem como fazer melhor com o Android, mas ainda assim o iPhone ganha. Tá? Se a gente tiver que comparar a plataforma Android e iOS para essas redes sociais é melhor adaptado. Técnica de filmagem, linha de horizonte e ângulo holandês. Isso aqui diz alguma coisa para vocês? Linha de horizonte. Linha de horizonte, a gente está falando basicamente do nível da filmagem, certo? Uma coisa é eu falar de linha de horizonte, ângulo holandês, outra coisa é eu falar de perspectiva, tá? Eu vou fazer uma outra coisa aqui, eu vou fazer, deixa eu cancelar de novo essa publicação aqui, e eu vou entrar com o meu celular aqui rapidinho, e vou mostrar. Então aqui, vocês estão me vendo, certo? Vocês estão me vendo agora pela câmera do meu telefone e pela minha câmera aqui da webcam. Mas vocês conseguem me ver pela câmera do telefone? Todos me veem? Tá. Então assim, quando eu estou falando aqui de linha de horizonte, vocês estão vendo que lá atrás de mim tem o teto e a parede e tem aquela linha, tá? Vocês estão vendo que ela está mais ou menos nivelada. Essa linha é a linha de horizonte que eu falo. Tá? Eu estou alinhado com ela e eu estou na horizontal e o fundo está na horizontal. Se eu virar de lado, eu permaneço alinhado, mas eu crio uma perspectiva atrás de mim. Certo? Isso pode gerar uma dinâmica diferente no vídeo, né? Deixa ele um pouco menos monótono, tá? E não causa desconforto. O que é diferente se eu pegar e fizer assim com a minha câmera. Eu estou me vendo reto, porque o meu telefone está torto, então ele vai sempre compensando, tá? Mas vocês estão me vendo como se eu estivesse enfiando a cabeça em diagonal na câmera, né? Isso causa desconforto. Isso é ângulo holandês. Então sempre que vocês forem filmar, se puderem usar aquele nível eletrônico que geralmente tem nos telefones, é uma boa jogada. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos do ângulo holandês, tá? Mas deu para pegar a ideia, né? Vamos voltar para a apresentação. O ângulo holandês ele é muito usado no cinema para passar uma mensagem de tensão. Tensão é a melhor palavra. Então aqui vocês veem algumas cenas, né, onde o objeto da cena, o assunto da cena,
ele está sendo captado com uma angulação que não seria a natural, certo? Então ali a gente vê, por exemplo, a cena do Batman com 20 graus. E a gente vê essa outra cena aqui embaixo do Homem de Ferro com 35 graus. Quanto maior essa angulação, maior a tensão que o produtor quer passar, certo? Então a gente vê ali em cima uma foto também de uma pessoa entrando na porta. Já por natureza já seria uma foto um pouco, já é uma foto obscura porque tu vê uma silhueta preta, né, num ambiente e tá com uma angulação de quase 45 graus. Então isso passa uma tensão que para aquilo que a gente quer passar não é interessante. Então usar o nível eletrônico da câmera do celular de vocês, eu acredito que a maioria de vocês vai usar o celular para fazer captura de imagem, seria interessante tentar manter o assunto do vídeo de vocês, que é vocês mesmos, o assunto sempre é o objeto de destaque, num plano horizontal, num plano de 90 graus. Tá? Luz e sombra, exposição. Quando a gente fala de exposição, a gente está falando de quantidade de luz que entra dentro da câmera, que o sensor da câmera está recebendo. Hoje em dia as câmeras, elas não trabalham mais com filme. Então quem faz o papel do filme é o sensor. E esse sensor tem sensibilidade. Tá? Essa sensibilidade do sensor a gente chama de ISO. Então quando vocês verem alguma coisa assim, ISO 100, ISO 400, isso aí se via nos filmes antigamente. Então, filme ISO 100, ISO 400, ISO 800, ISO 6400, hoje em dia tem ISO 16800, tem. Quanto maior o ISO, maior a capacidade dessa câmera absorver luz de forma eletrônica. Só que quando ela faz isso, a imagem granula. Quando ela granula, ela perde qualidade. Tá? Ela fica toda... parece que está chuviscadinho, certo? Então, quanto mais luz eu colocar no objeto, menos o ISO vai ter que subir, menos granulada vai ficar a minha imagem. Mais lisa, com uma textura melhor ela vai ficar, certo? Então assim, por exemplo, aqui eu estou falando com vocês, eu estou usando uma luz principal, eu estou usando uma luz secundária de preenchimento, e lá atrás vocês podem ver que tem uma fonte de luz, que seria uma terceira fonte de luz só para me recortar do fundo. Basicamente isso, tá? Isso é um setup até bem elaborado, mas é algo que é até simples de fazer. A gente vai falar sobre isso depois. Bom, então a exposição é basicamente isso que eu disse para vocês, né? Rembrandt. Rembrandt é um nome que a gente usa para identificar um tipo de iluminação, tá? Rembrandt foi um pintor e gravurista holandês, de novo a Holanda tendo sua participação na arte de captar imagens, né? Mas um dos maiores nomes da arte europeia e o mais importante da história holandesa. O que é a iluminação Rembrandt? Essa imagem que vocês veem aqui do artista é um autorretrato dele. Aqui vocês já podem ter uma ideia do que se trata. Por exemplo, vocês enxergam nessa imagem que existe uma fonte de luz que está iluminando o rosto dele, que ilumina ele, certo? Ele estando de frente para cá, onde vocês diriam que está essa fonte de luz? Alguém quer responder? Então, a fonte de luz, ela está mais ou menos a 45 graus do assunto, do objeto da imagem, que seria aqui no caso o próprio artista. Então, quando a gente está falando de iluminação Rembrandt, a gente está falando de uma iluminação que vem a 45 graus. Aqui a gente tem alguns exemplos. A iluminação Rembrandt ela é conhecida por deixar um triângulo do lado oposto
de onde a fonte de luz está. Então, se eu estou aqui de frente para vocês, a minha fonte de luz estaria mais ou menos nessa perspectiva, certo? O que acontece hoje? O pessoal usa muito aqueles ring light. Eu também tenho e acho que aquele efeito que dá no olho, super bacana, super bonitinho. Mas é mais do mesmo. Eu prefiro fazer algo diferente, algo que tecnicamente é mais interessante. Mas aí, claro, vem da minha vivência com a fotografia e tal, eu sei que eu me tornei mais chato com relação a essas coisas, né? Talvez isso não vá fazer sentido para vocês, mas é uma forma de se destacar, é uma forma de fazer diferente da maioria, certo? Aquela imagem que vocês estão vendo ali para a esquerda do vídeo, essa pessoa está a 90 graus da nossa perspectiva e a partir dele, em relação a ele, a fonte de luz dele está a 45 graus do outro lado. Então percebam que vocês veem uma linha de recorte do perfil e aquela iluminação triangular na bochecha. Isso ajuda a dar volume na imagem. Quando a gente coloca aquela fonte de luz de frente, a gente diz que a imagem fica chapada, porque é como se fosse quase uma imagem em 2D. Não tem sombra, não tem relevo. Isso aqui dá relevo na imagem. Isso dá volume. Isso transforma a imagem numa imagem 3D. Certo? Então aqui basicamente o arranjo desse tipo de iluminação, tá? Um arranjo básico para o tipo de iluminação Rembrandt. Seria aqui o assunto, né? No caso vocês mesmos. A câmera ou equipamento de captação de imagem, pode ser um telefone, pode ser uma webcam, o que seja, e a fonte de luz. Tá? A chamada vai encerrar em 15 minutos, caso necessário a gente entra naquele link reserva que eu botei no grupo. Tá? Então aqui, essa fonte de luz mais ou menos a 45 graus do assunto da imagem. Aqui uma forma um pouquinho mais elaborada para se fazer esse tipo de iluminação. Então ali a gente tem o assunto da imagem, o equipamento de captação, a luz principal e uma fonte de luz secundária. Essa fonte de luz pode ser simplesmente um rebatedor, pode ser simplesmente uma parede branca que rebata um pouco da luz que vem de cá para esse lado. Porque esse lado aqui não recebe luz. Se eu estou com a luz aqui, esse lado não recebe. Se eu tiver um rebatedor, eu consigo preencher um pouco, mas mantendo uma diferença entre os dois lados para ainda assim ter volume, certo? Vocês percebam que aqui ó, a minha mão faz uma sombra, mas é uma sombra um pouco difusa. Então eu estou com uma luz bem suave que ilumina bem o meu rosto, deixando esse lado mais claro e esse um pouquinho menos. Se a gente quiser ir um pouquinho além e deixar a coisa ainda mais elaborada, a gente pode ter um terceiro setup, que é um setup que vai descolar vocês do fundo, tá? Percebam nessas duas imagens aqui. Essa modelo é a mesma modelo, tá? Nessa imagem, o fundo é preto nas duas fotos. O que tem de diferente? Nessa região, onde o cabelo dela fica mais escuro, percebam que isso meio que se confunde com o fundo, que ela tá uma parte dela, da imagem dela, quase que se funde com o fundo da foto, certo? Na imagem da direita, a gente tem a mesma modelo. Detalhe aqui, ó, a fonte de luz principal dela tá a 45 graus para esse lado, tá? Ela tem uma luz de preenchimento muito suave aqui, porque ainda deixa uma sombrinha na bochecha, tá? E nesse caso aqui, a fonte de luz tá mais ou menos, a principal, né? Tá mais ou menos na mesma posição da anterior, um pouquinho mais para frente dela. Eu tenho uma luz de preenchimento que não deixa ela ficar com a sombra muito marcada aqui. E eu tenho uma terceira fonte de luz que descola ela totalmente do fundo.
A gente chama isso de luz de cabelo, né? Então, assim, isso é uma forma de eu fazer essa foto e mostrar, dar maior destaque para aquele objeto, para aquele assunto da imagem, seja da foto, seja do vídeo. Esse setup seria mais ou menos assim. Mesma coisa do anterior, assunto, equipamento de captação, luz principal, luz secundária e uma fonte de iluminação, uma terceira fonte de iluminação atrás de mim, mais ou menos a 45 graus em diagonal para cima, que não vaze essa luz para dentro da câmera, porque se essa luz que está atrás direcionada para cá for para dentro da câmera, acontece aquilo que eu falei lá atrás. O sensor vai reconhecer que tem muita luz entrando e vai escurecer a imagem. E aí acabou o vídeo de vocês, porque vocês vão ficar muito escuros. Então essa luz ela tem que ser direcionada para o chão, em diagonal para o chão, certo? E do lado oposto à luz secundária, certo? Como está naquele arranjo ali. Sobre a câmera, pensando que a maioria de nós aqui vai fazer os vídeos com câmera de celular, certo? A câmera da frente do celular normalmente é uma câmera em qualidade inferior à câmera de trás, ou às câmeras de trás. Então o que a gente pode fazer? Usar a câmera de trás. Aí vocês vão me perguntar, mas como é que eu vou usar a câmera de trás se eu não consigo me enxergar? Tá? Aí a gente tem alguns softwares, dependendo da plataforma do telefone de vocês. No meu caso eu uso o Motorola, e aí ele tem um aplicativo que se chama, agora até me fugiu o nome, Smart Connect. Esse Smart Connect, eu posso conectar ele de forma muito fácil a uma televisão ou a um computador, e essa funcionalidade vai fazer com que a tela do meu telefone fique espelhada nessa televisão ou nesse computador. Então, quando eu viro ela, eu olho para a televisão e eu me enquadro. Eu faço o meu enquadramento, me ajusto, e geralmente eu vou colocar meu telefone em algum lugar estático, né? Eu vou colocar ele num tripé, e aí vou começar a filmagem, já defini meu ponto, eu vou lá, me sento, olho na televisão, ok, aqui eu estou bem enquadrado, começo a falar e vou gravar meu vídeo assim. Levanto, desligo, depois é só na edição eu fazer os cortes que eu necessito fazer para que eu tenha um vídeo de melhor qualidade, de qualidade superior, com uma câmera melhor construída, tá? Com elementos de melhor qualidade, e a edição com aquele software como aquele que eu falei para vocês ali, que pode ser o CapCut, tá? Então, câmera traseira do celular sempre é mais interessante. Fundo e composição fotográfica. O fundo da imagem é uma coisa que normalmente as pessoas não se atentam. Vai lá, Eveline, depois tu pega a gravação, não tem problema nenhum. O fundo da imagem é uma coisa que normalmente as pessoas não se atentam, tá? Mas há de se tomar cuidado. Se eu quero passar uma imagem X, né? Eu quero passar uma imagem de autoridade, quero passar uma imagem confiante, eu tenho que tomar cuidado também com o que eu estou mostrando no fundo, com aquilo que compõe, né, todo o meu setting. Normalmente aqui a gente está fazendo vídeos na posição vertical com o telefone, e o assunto da imagem é basicamente a gente. Mas então tomar cuidado para não ter tipo uma porta aberta, alguém passando, né? Isso também vai depender daquilo que eu quero comunicar e do tipo de público que eu quero trazer, certo? Mas pensar isso, observar o que está atrás, que está sendo mostrado, é uma coisa importante quando a gente fala de fotografia de filmagem. Falando de composição, aqui eu trago uma regrinha bem básica de fotografia e de cinema, que é a gente chama de regra dos terços. Então percebam aqui que a gente separa a imagem em 9 quadrantes, tá? Com 2 linhas horizontais e 2 verticais. Nessa imagem aqui da esquerda, normalmente o que a gente faz quando tira foto de uma paisagem? Coloca essa linha de horizonte bem no meio da imagem.
é preferível, pelas proporções, o nosso cérebro entende muito, capta muito essa questão de proporcionalidade, de matemática, de geometria, então que a gente coloque essa linha de horizonte exatamente onde está aqui, ó, na primeira linha do terço inferior da imagem, certo? Então, ou eu coloco ela no terço superior ou no terço inferior, mas sempre dando 2/3 para um assunto ou um tema da minha imagem e 1/3 para outro. Então aqui nesse caso fica bem claro que o solo, as flores aqui pegaram 1/3 e esse céu azul com nuvens ficaram nos 2/3. Na imagem da direita a mesma coisa, só que num sentido diferente. No terço direito a areia da praia, no terço central aquela faixa de água mais clara e no terço esquerdo a continuação da água, mas numa tonalidade mais escura. Percebam que aqui ficaram 3/3 bem diferenciados. Composição. Essas interseções que vocês veem, que vocês observam aqui entre as linhas horizontais e verticais, a gente chama de pontos de ouro. Normalmente na fotografia é onde a gente coloca os assuntos principais das imagens. Então aqui nesse caso, essa moça com o seu cachorrinho, ela está bem em um dos pontos de ouro. Então percebam que ela, como assunto principal da imagem, dá um peso nesse lado para a foto e o resto da foto ganha peso com essa montanha que está aqui. Então a foto está muito bem balanceada. Nessa imagem aqui do lado a gente percebe que tem o assunto principal, que seria esse balão. Tem um outro balãozinho lá no fundo que dá uma compensada nesse peso. E percebam aqui, ó, de novo a linha do horizonte bem no terço inferior. Aqui mais um exemplo, então percebam que esse rapaz aqui está ocupando esse terço, ocupando também 2 pontos de ouro, com o olhar direcionado para o lado que a foto tem mais espaço. Isso dá uma sensação de maior amplitude, não claustrofóbica, entende? Se ele estivesse olhando para o lado contrário, ele estaria quase batendo de frente com a parede. Isso dá uma sensação um pouco de um desconforto, certo? Da mesma forma, essa moça aqui, levemente deslocada para o primeiro quadrante do terço direito, mas ainda assim utilizando os pontos de ouro. E percebam aqui ainda que existe nesse fundo linhas que direcionam o olhar para o objeto principal. Essa perspectiva leva o olhar da gente para o objeto, que é essa moça da imagem. Então isso também é interessante de trabalhar, a perspectiva, como eu mostrei para vocês aqui antes. E aqui, simplesmente uma foto de um casamento, para que vocês possam olhar e avaliar. Tem algumas coisas que a gente poderia melhorar muito nessa foto, por exemplo, a linha de horizonte, que está bem no meio da foto. O casal, que ele tá no terço, mas ela está mais puxada para o centro. Os balões que estão mais centralizados na foto, eles poderiam ter sido feitos de uma forma, ou esperado que eles estivessem mais para cá, certo? Então, assim, pequenas coisas agora vocês podem começar a perceber que vocês vão notar nas próximas imagens que vocês vierem a observar e, enfim, né, de forma crítica e de forma construtiva poder melhorar a própria imagem de vocês, a própria imagem que vocês querem apresentar para o público de vocês. E é isso, pessoal. Tá? Então essa pesquisa aqui era uma pesquisa de satisfação, um formuláriozinho que eu criei só para ter uma noção do que vocês acharam desse momento aqui, desses quase 60 minutos dessa conversa, certo? Mas eu vou colocar no grupo ali depois o link direto. Espero que tenha sido interessante, espero que isso ajude vocês a elaborar um pouco melhor os vídeos, né? A forma como vocês se apresentam, enfim. Também foi uma experiência nova para mim, é algo que eu já vinha querendo fazer há algum tempo, sabe? Fazer algo nesse sentido de transmitir um pouco desse conhecimento. E apesar, né, disso tudo, eu gostaria que vocês experimentassem, né, coisas, né,
isso aqui servindo como algumas ferramentas, mas que experimentem os vídeos de vocês, sabe? Se experimentem. E através disso eu espero que vocês possam ganhar mais confiança para se mostrar. Porque isso é importante, sabe? Isso é bastante importante para a gente que está aqui tentando atingir pessoas, tentando buscar pessoas para consumir o nosso conteúdo, o nosso trabalho, né? Enfim, é importante, e é um exercício legal, é um exercício interessante de se expor. Então, fica aqui a minha gratidão pela atenção de vocês, pelo tempo de vocês num sábado, que a gente sabe que é um horário nobre, um sábado de manhã, frio. Então, sem mais delongas, muito obrigado pela atenção. É isso. Muito obrigada, foi ótimo. Obrigado, Matheus. Show de bola. Obrigado. Obrigado, Matheus. Maravilhoso. Obrigada, Matheus. Agora Muito bom, Matheus. fiquem atentos, né? Obrigado. Obrigada. Eu vou interromper a gravação aqui, logo eu vou estar subindo ela e vou colocar o link para quem quiser assistir, quem não pôde participar, quem quiser revisitar lá no nosso grupinho. Certo? Obrigado, Matheus. Super valeu, viu? Tá, joia. Gente, bom final de semana, bom sábado para vocês e até a próxima. Muitos de vocês até segunda. Até mais. Tchau, Até mais, tchau. até segunda, Matheus.